Bom dia, nono ano. A nossa aula de biologia de hoje, nós vamos concluir o capítulo 3, tá? Vamos falar hoje sobre tecnologia, né? Continuar falando sobre tecnologia aplicada à saúde, certo? Vamos lá. Bom, nós paramos no tópico, né? Que falamos sobre, na aula passada, sobre os exames, né? Que foram elaborados através de tecnologias, né? Na aula passada a gente falou sobre o raio-x, né? Que a radiografia ela contribui, né? Para investigar, né? Problemas de saúde, tá ok? E hoje nós vamos falar de outro equipamento, né? Que também é muito utilizado e importante, que é a tomografia computadorizada, tá? Ela é semelhante à radiografia, né? Todos os dois métodos utilizam raio-x para produzir imagens, né, de partes do nosso corpo, para poder o médico dar um diagnóstico de uma determinada doença. Mas as imagens, né, que são produzidas aqui na tomografia, elas são de alta resolução, então é bem mais nítida, né, e dá um diagnóstico mais eficaz quando comparado à radiografia, que a gente falou na semana passada. Certo? Então, como é que geram essas imagens? As imagens da tomografia, elas são resultantes do somatório de imagens obtidas de radiografias transversais. É como se fosse o aparelho, ele vai batendo várias imagens, fotos, né? Como se fossem fatias do seu corpo, para que isso aí possa gerar uma imagem e ser analisada pelo médico. Tá? Essas imagens elas vão para o computador, onde são organizadas numa sequência, né, que dão detalhes da estrutura, do que se quer examinar, e ela é utilizada para detectar tumores, né, nos vasos sanguíneos ou em qualquer outra parte do corpo, tá? Também no tecido nervoso. Qualquer tumor ele pode ser identificado, né, com uma tomografia computadorizada. Bom, aqui nós temos, né, o aparelho de tomografia, a pessoa fica deitada, tem uma pessoa que opera a máquina, não é o médico, tá? Ela pode ser com contraste ou sem contraste, dependendo do que o médico indica, né, para fazer. E a pessoa vai apertar e a pessoa vai para dentro desse tubo aí. Aí vai para frente, para trás, né, para poder ir passando, identificando e batendo essas imagens que vão para o computador e depois serão impressas junto com o laudo, ok? Bom, agora a gente vai falar da importância das vacinas, né? As vacinas, gente, elas representam um dos maiores avanços da medicina. Por quê? Porque elas consistem numa estratégia que promove imunização. E o que é imunizar? É estimular as defesas do organismo contra a ação de agentes infecciosos, seja ele vírus, né, ou bactéria, tá? Como é que a vacina é construída? A vacina, gente, ela é construída de antígenos isolados que representam partes de micro-organismos causadores de doenças ou o próprio micro-organismo vivo atenuado, ou seja, eles são preparados para não causar doença em mim, mas sim estimular o meu sistema imunológico para produzir anticorpos. Então, o indivíduo, quando ele recebe uma vacina, ele recebe os antígenos, né? E o corpo reage desencadeando o que nós chamamos de resposta imunitária primária, certo? O organismo, quando ele é estimulado, né, a produzir anticorpos contra o agente infeccioso, e também promove a proliferação das chamadas células de memória. Tá? Essa imunidade primária que a gente falou é aquela que é destinada a defender o organismo contra a ação de agentes invasores, vírus, vermes, né, bactérias, tá? Nesse tipo de imunização, né, como a gente disse, estimula-se a produção dos anticorpos, forma-se, portanto, as células de memória. A gente tem aqui um esquema, né, de como funcionam as vacinas, tá? Os agentes patógenos, sejam vírus, bactérias, enfraquecidos ou mortos, aqui na vacina, tá? Mostrando o micro-organismo, eles são introduzidos no paciente, muitas vezes por injeção, tá? O que acontece? Os glóbulos brancos, eles são acionados para produzir anticorpos, que vão o quê? Esses anticorpos, eles vão combater esses agentes infecciosos. Os anticorpos são esses verdinhos, tá?
Se o paciente se deparar futuramente, né, com aquele agente infeccioso, ele já tem os anticorpos formados para combater o patógeno, ou seja, o agente infeccioso, seja ele vírus, seja ele bactéria. Então, lembrando, gente, que a vacina ela não é para tratar a doença, e sim para prevenir a doença. Todos nós temos um calendário de vacinação e nele, né, nós temos que obedecer à idade certa para sermos imunizados e não adquirirmos as doenças, né, termos essa nossa saúde. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos falar agora sobre os antibióticos, né? Os antibióticos, gente, eles são substâncias que são usadas na medicina para combater, né, bactérias. Esse feito, né, da humanidade, ele foi descoberto por acaso por Alexander Fleming em 1928, tá? Ele estava fazendo um experimento, né, com bactérias do tipo Staphylococcus aureus e ele cultivava essas bactérias numa placazinha de Petri, né, onde tinha um meio de cultura, tá? E ele observou, né, que essas bactérias elas não se desenvolviam ao redor do fungo, de um fungo do gênero penicílio, que tinha contaminado acidentalmente aquele meio de cultura. Tá? Então, ao investigar, né, o que estava acontecendo, ele descobriu que o fungo eliminava uma substância que inibia a proliferação das bactérias, né, que ele estudava lá naquele caso, no caso as bactérias Staphylococcus aureus. Nem essa parte do fungo que estava em contato com a bactéria inibia o crescimento bacteriano. Tá? Daí ele descobriu o primeiro antibiótico, que recebeu o nome de penicilina por conta do fungo que produz essa substância inibidora de bactérias, que era o fungo penicílio. Tá? Mas somente a partir de 1940 é que a penicilina ela foi utilizada para o tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias. Isso por quê? Porque foram desenvolvidos várias pesquisas e estudos, né, de como isso não faria mal, né? Esse fungo ele não é nocivo ao homem, né? E como na época não tinha muito recurso, somente em 1940 é que ele pôde ser utilizado, né? A penicilina, tá? Aqui são as culturas aqui é o Alexander, né? Aqui são as placas de Petri e ele cultivava uma bactéria do gênero Staphylococcus aureus, ele colocou meio de cultura. E por acaso contaminou aí com fungo, e ele observou que onde tinha um fungo em contato com a bactéria ela morria, ela não proliferava, ok? Bom, agora vocês vão pegar aí o livrinho de vocês e vamos resolver juntos, né, essas questõezinhas para a gente fechar o nosso livro. Página 98, desenvolver e aplicar. Primeira questão. Explique os tipos de uso indiscriminado de um antibiótico, né? O que é o uso discriminado? É quando as pessoas usam esse tipo de medicamento para tratar doenças infecciosas que não são causadas por bactérias, como gripe e resfriado. Às vezes a pessoa está só gripada, aí vai lá na farmácia de um amigo e pede um antibiótico, que não tem nada a ver. Antibiótico é para inibir ou matar bactérias, ok? Quando eles são tomados em doses incorretas, por exemplo, né, como tempo inadequado, a pessoa interrompe o tratamento, achando que já sarou, e aí ela vai ser prejudicada. Às vezes a pessoa está com infecção de garganta, o médico prescreve 7 dias de antibiótico, ela só toma 3 porque ela já está bem melhor no terceiro dia. Só que podem ficar, assim, bactérias resistentes, né? Isso podem adquirir resistência e ser um sério problema futuro. Okay? O que fala justamente na segunda questão. O que são superbactérias, né? São bactérias causadoras de doenças que sofreram mutações, né? Isso devido ao uso inadequado, né? Recorrente, o tempo inadequado, tá? E elas adquiriram resistências a praticamente todos os tipos comuns de antibiótico, devido ao seu uso de forma inadequada e indiscriminada, tá? Terceira questão. Que medidas são necessárias para evitar esse problema na população? O governo criou uma lei que diz que a farmácia pode vender antibiótico com receita controlada, tá? Receituário médico.
ok? E as farmácias são obrigadas a alimentar uma base de dados, né? E onde vai ter informações que serão analisadas para aquele estabelecimento, né, de novas regras de uso ou para orientações futuras, certo? Ainda na página 98, agora a seção atividades. Cuidado aí para não errar, ok? Qual é a finalidade das vacinas? As vacinas, elas têm a finalidade de estimular as defesas do organismo contra a ação de agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Então, ela não trata, ela previne, porque no futuro, se você tomar determinada vacina, quando você tiver contato com aquele vírus, né, no qual você tomou a vacina, você não vai desenvolver a doença, porque você já tem os anticorpos formados. Segunda questão. Do que são feitas as vacinas e como agem em nosso organismo, né? Elas são constituídas por antígenos, que são substâncias estranhas, né? Ou partículas que compõem partes de vírus ou bactérias, causadoras de doenças infecciosas ou o próprio micro-organismo atenuado, ou seja, enfraquecido, tratado. Tá? Então, na vacinação, o indivíduo ele recebe os antígenos, com o objetivo de quê? De estimular as defesas do corpo contra doenças que esses agentes provocam. Tá? Uma vez estimuladas as defesas, o indivíduo torna-se imunizado contra aquela doença. Tá bom? Terceira questão. O que são resposta imunitária primária e resposta imunitária secundária? A resposta primária, gente, ela é a reação de defesa do corpo ocorrida após o primeiro contato com os antígenos, o que pode ocorrer ao se aplicar a vacina. Então, nesse caso, né, nesse processo, ocorre a formação de células de memória que são capazes de ativar rapidamente as defesas do organismo. É como se ela ficasse guardando ali, que aquele vírus já estava, né, no organismo, mas sem você desenvolver a doença. Caso o organismo entre em contato futuramente com o agente infeccioso, essas células de memória elas já ativam as nossas defesas a produzir os anticorpos. Tá? Já a resposta secundária, né, ainda na mesma questão, refere-se à ação imediata das células de memória, quando o organismo recebe o mesmo agente infeccioso, impedindo sua ação antes que desenvolva a doença. Tá? Quarta questão, o que são antibióticos, né? São aquelas substâncias, gente, que são utilizadas como medicamento para matar, né? Para combater bactérias. Quinta questão, a descoberta do antibiótico é atribuída a qual pesquisador? Em que circunstâncias ele descobriu essa substância, né? Foi Alexander Fleming. Né? Como foi que ele descobriu? Ao realizar uma pesquisa com bactérias Staphylococcus aureus, ele percebeu que essas bactérias não se desenvolviam ao redor dos fungos que contaminavam, por acaso, né, os meios de cultura. Ele verificou que os fungos do gênero Penicillium liberavam uma substância que era responsável pela inibição do crescimento de bactérias. Então, essa substância ficou conhecida como penicilina, né, em função do nome do fungo que contaminou a cultura, que era do gênero Penicillium. Tá? Sexta questão, como os antibióticos podem ser classificados? Né? Eles podem ser de dois tipos, tá, gente? De acordo com o modo que eles atuam. Bactericidas são aqueles que destroem bactérias infecciosas que invadiram, né, o organismo. E tem os antibióticos bacteriostáticos, que são aqueles que inibem a proliferação de certas bactérias no organismo, facilitando a ação do nosso sistema imunológico. E a última questão, daí da página 99, tá? De olho na prova, ele fala aí sobre, né, a gripe e diz o seguinte: a vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas, porque, o item estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Portanto, a questão 1 aí de olho na prova, o item é o item correto, tá bom? Então, gente, façam direitinho essa atividade, vocês deem um pausezinho aí na videoaula para poder copiar, né, essas respostas já que foram feitas aqui em sala de aula. E a gente se vê na próxima semana, tá? Não esqueçam de fazer as atividades do AVA e Google Forms conforme a agenda. Tchau, tchau, gente.